Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de abril de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos 8, 24 a 25. Meta do mês: desenvolver a esperança. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Emmanuel, Fonte Viva. Meta do dia: nos instantes de crise, cultivar a esperança, confiante na divina providência, indo adiante, esforçando-se no bem, transformando as sombras em alegrias espirituais. Sugestão para a prece: prece de amor a Deus. Amado Mestre Jesus, nós somos gratos pelas bênçãos que recebemos. Somos gratos também pelas dificuldades, pelas dores que fazem parte da nossa existência. Somos gratos, Jesus, pela natureza, pelos animais, pelos pássaros. Somos gratos pelas árvores, pelas plantas medicinais, pelas flores. Somos gratos, Jesus, pelo alimento que recebemos todos os dias. Somos gratos, Jesus, pelo ar que respiramos. Somos gratos, Jesus, pelo dia, pela noite. Somos gratos por termos um local para descansar nosso corpo. Somos gratos, Jesus, pela vida. Somos gratos, Jesus, por termos a certeza de estar sempre contigo e que estás sempre conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia de nossa reunião de desobsessão. É o dia próprio para o nosso equilíbrio, para o tratamento do nosso espírito. Às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para esse momento de equilíbrio e de tratamento. Pedimos sempre aos amigos para chegarem mais cedo, porque 7:55 o portão da Casa Espírita é fechado. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Meus amigos, às vezes vocês querem fazer um ato de caridade, auxiliar alguém e não consegue, por não conhecer, por não saber como. Nós estamos implantando em nossa casa espírita um projeto de jiu-jitsu para as crianças de 7 a 10 anos. E estamos pedindo o seu apoio com ajuda financeira para a aquisição das roupas, de alguns equipamentos que são necessários para essa atividade. Então, você pode estar doando o valor que você achar interessante para essa tarefa grandiosa. Nós vamos estar colocando aqui na nossa tela
o nosso Pix. E sempre, se você for fazer a doação, escreve lá uma mensagenzinha para o projeto Jiu-Jitsu, tá bom? Meus amigos, desde já nós ficamos muito gratos pela sua ajuda nessa tarefa grandiosa. Vocês não imaginam o bem que será feito com esse trabalho. Vamos então nos preparando para a o estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier na reunião pública do dia 11 de maio de 1959, pelo Espírito Emmanuel, quando estudavam a questão 663 de O Livro dos Espíritos. Só para mostrar aqui, esta obra é a obra traduzida pela editora Alta de Souza, pelo programa Concafras, uma obra muito boa, atualizada, que tem várias citações de obras, tanto de Kardec quanto as obras de Chico e de Divaldo e de outros médiuns. Então, muito interessante esta obra. A pergunta 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que devem ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, que vos dão força para suportar as provas com coragem, as quais assim passam a parecer menos rudes. Já dissemos que a prece jamais é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te que o céu te ajudará. Bem o sabes. Ademais, Deus não altera a ordem da natureza segundo a vontade de cada um, porque o que parece ser um grande mal do vosso ponto de vista restrito e conforme vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, quantos males há dos quais o ser humano é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido por haver transgredido as leis de Deus. Entretanto, as súplicas justas são atendidas com mais frequência do que imaginais. Supondes que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, ao passo que ele vos assiste por meios tão naturais que mais vos parecem efeito do caso ou da força das coisas. Muitas vezes também, o que é mais frequente, ele vos sugere a ideia necessária para superardes a dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então vamos para a mensagem de Emmanuel, a mensagem 33, oração e provação. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas, e embaixo espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde consultarás a bússola
que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina luz e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota imediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te ao o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua, sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio, plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida que te ergue dos labirintos do mundo à bênção do amor de Deus. Emmanuel. Meus amigos, muitas vezes nós negligenciamos a prece. Nós achamos que não vai resolver nada. A prece, ela vai nos ligar aos benfeitores que estão sob o comando de Jesus, sob o comando de Deus, para nos auxiliar. Mas a nossa ilusão diante da prece é que nós queremos um milagre, nós queremos a cura. E a gente não quer em nenhum momento ter resignação diante da dor, diante do sofrimento. E esquecemos que aquele momento de dor, aquele momento do sofrimento, faz parte de um processo evolutivo do nosso ser. E, às vezes, não teremos o milagre, não teremos a cura que nós tanto almejamos, porque faz parte da prova, faz parte da expiação. Dores que nós provocamos em nós mesmos. Eu sempre digo que nós somos os responsáveis pelo nosso sofrimento, desta encarnação ou de uma próxima encarnação. E hoje, se estamos sofrendo sequelas da nossa vivência anterior. O dia que nós compreendermos que o amor, que o perdão, que a fraternidade é o caminho que nós temos para estar com o Cristo, para não termos mais dor e sofrimento, aí nossas encarnações vão ser mais tranquilas, sem tanta dor e sem tanto sofrimento. Nós vamos ter mais condições de auxiliar os outros. Não podemos esquecer
que a multidão de pecados, a multidão de erros que nós temos e que nós carregamos na nossa bagagem, será eliminada de nós, será perdoada se nós amarmos bastante. Essa é uma fala de Jesus para a pecadora durante um jantar na casa de Simeão. Por isso, meus amigos, nós devemos nos esforçar constantemente para pedir a Jesus que nos ajude a passar por essa prova e fazer todo o empenho possível para sermos melhores todos os dias, nos esforçando, fazendo a nossa reforma íntima, porque a dor e o sofrimento faz parte da nossa existência. E muitas vezes, por ingratidão a Deus, nós lamentamos, blasfemamos, xingamos Deus revoltados, porque Deus nos abandonou. E em nenhum momento Deus nos abandona. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos fez com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho, que Ele está conosco sempre. Ele faz chover sobre os bons e os maus. Os fios da nossa cabeça estão contados. Não cai nenhuma folha de árvore nenhuma sem a ciência de Deus. Então veja que Deus nos ama perdidamente. Porém, contudo, entretanto, todavia, as mazelas nossas são responsabilidades nossas. E aí, claro que ele vai sempre estender a mão para nos auxiliar. Como diz no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: quando que nós vamos deixar de ser maus ou de fazer o mal? Quando nós cansarmos. Vai chegar um momento que o mal para nós não vai ser mais atrativo. Nós já vamos começar a levar um momentozinho ali para a prece. Você vai tomar um banho enquanto a água do chuveiro está caindo sobre você. Faz uma prece pedindo a Jesus que aquelas águas possa levar todo o cansaço, toda a tristeza, toda a preocupação, a angústia, pedindo a Jesus para tirar as dores do seu corpo, dar uma calma no seu organismo. Você será atendido. Não fique esperando coisas espetaculosas, mas sinta que o amor te envolverá. Estou contando, não sirvo de exemplo para ninguém. Um tempo atrás, lá para os idos de 2016, 2017, por ali, as dores que eu tinha eram muito dolorosas, né? Fica redundante, mas eram profundas. Eu cheguei, um amigo disse assim: Zé, chega em casa, faz prece, entra debaixo do chuveiro, liga a água e faz uma prece, sinta a energia da água, o amor do Cristo te envolvendo. Quando eu liguei a água, eu quase urrava de dor. Parecia que cada gota de água era uma fagulha entrando na pele. E ali, entre lágrimas e prece, tomei aquele banho e fui deitar. Tomei a água fluidificada, deitei. Quando foi lá para as 3 horas da manhã, eu acordo, o local onde eu me encontrava na cama estava úmido, de suor e tal, né? Mas sem nenhuma dor. Claro que nos dias seguintes a dor continuou, mas até hoje, é claro, mas com muito menos intensidade. Então, meus amigos, nós devemos todos os dias confiar na providência divina. Nós não estamos jogados aqui na terra a sorte largada, igual se nós estivéssemos numa savana cheia de animais selvagens.
nós somos amados. Deus nos ama e nós devemos confiar em Deus e nos mantermos firmes, dedicados no propósito do bem. E aí, vamos viver a nossa vida, tá bom? Não entremos em desespero. Não entremos em desespero. Muitas vezes o desespero é a falta de fé, a falta de esperança. Não de ficar esperando, mas do verbo esperançar. Porque nós temos a certeza de que Deus está conosco, de que Deus nos ama, que Jesus nos ampara. São espíritos bons, esses espíritos puros, bons, divinos, eles não têm o mal no coração, eles não têm, não conseguem perceber o mal. Eles não, o mal não existe para eles, porque eles são bons. Basta que nós mudemos também para estar nessa vibração de amor. Eu estendi bastante, a leitura da pergunta é longa e também da mensagem e do comentário aqui, mas é interessante buscarmos sempre. Como diz os Espíritos para Kardec, a prece traz para junto de vós os bons espíritos, que vos dão força para suportar as provas com coragem. Oremos. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, que o seu amor envolva cada um de nós. Envolva aqueles irmãos que estão em desesperos, que a dor da alma é tão gritante que quase nos leva ao à loucura. Envie, Jesus, o anjo da caridade, aqueles irmãos que, no momento do desespero, às vezes por vergonha, por diversas outras questões, pensaram em suicídio e provocaram o suicídio. Que os benfeitores possam direcionar energias curativas para esses irmãos no mundo dos espíritos que estão enlouquecidos de dor. Olhe também, Jesus, pelos seus entes queridos que se encontram com várias perguntas sem respostas, sentem-se culpados. Olhe, Jesus, por aqueles que encontram nos leitos dos hospitais, aqueles que estão com as suas limitações físicas bem reduzidas, às vezes acamados, às vezes em cadeiras de roda. Que nesse instante o anjo da caridade possa envolvê-los, levando-lhes o lenitivo, levando-lhes o consolo, a fortaleza moral. Amado Mestre Jesus, fica conosco, nós precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.